E aí, galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Pod Pocket. 30 minutos que fazem a diferença. Aqui quem fala é a Camille, uma das apresentadoras aqui do Joinville Cast, agora do Pod Pocket. E eu venho conversar com uma pessoa que já esteve aqui com a gente, que já sentou aqui nessa cadeira, o Lielson e o Lucas, da Ville Glass. Eles estiveram com a gente um tempo atrás, falando sobre a sua empresa, falando sobre o crescimento, sobre os sonhos, sobre as suas aspirações, aquilo que vocês querem. E a gente teve uma repercussão muito boa, muito legal com vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Deem o seu oi aí pro pessoal. Estamos aqui também muito gratos, né, Lucas? Realmente deu uma repercussão. Agradecer a todos que assistiram, que compraram a ideia. O Lucas cumpriu o desafio, não foi, Lucas? Também. Isso, ele lançou um desafio ao vivo aqui, verdade. E saiu e cumpriu. Então, agradecer mais uma vez o Joinville Cast e a todos que assistiram, curtiram, que eu pedi também para dar uma curtida, e acompanham, né? Também. Isso aí, são seguidores fiéis, inclusive, Fiéis. né? Ainda bem. Diz muito sobre você, sobre a tua empresa e o comprometimento. Só que a gente chamou aqui para você falar com a gente sobre um assunto muito pertinente, que é aproveitar as oportunidades. E eu quero aproveitar esta oportunidade para te perguntar como foi para vocês aí, depois desse podcast que vocês tiveram com a gente, essa repercussão que teve para a empresa. Aquele primeiro podcast que eu vim, era um momento oportuno para me apresentar justamente a proposta que foi dada. Falar sobre o meu trabalho e sobre a empresa. E para o quê? Para que meus clientes vejam a seriedade que é. E nada melhor do que um programa como esse aqui, né? Que tá no YouTube, no Instagram, botei no TikTok. Então, quando cheguei em alguns estabelecimentos, eu vi tu lá, né? Fui falar um pouco lá, e é isso aí. Parabéns. E acompanharam a história. Amigos também, meu próximo também, que estão lá no Fortaleza, que acompanharam. Conhecer um pouco mais sobre mim e sobre a proposta da empresa. Então, e isso ficou um diferencial para o meu trabalho. Porque procurar não é toda empresa que teve a oportunidade de falar sobre a empresa num programa igual de vocês, né? Que está na rádio, né? Passa na rádio, passa, como eu falei, na web, Instagram e estamos na rede social, que foi até o tema, né? Quem não é visto não é lembrado. Quanto mais a gente está aproveitando as oportunidades, mais tem a possibilidade de crescer. Acho que é a geração de autoridade que gera, né? Exatamente. Você estava falando aqui pra gente sobre o fato de você sentir a necessidade de conhecerem a tua empresa e a história por trás. Exatamente. Né? Do que apenas ver uma empresa que limpa vidros. Mas e aí? Quem é a pessoa? Né? Quem é? Até no outro podcast que você esteve, você falou sobre entrar na casa das pessoas e a confiança que ela precisa ter em você. Exatamente. Porque é o trabalho... Onde entra a questão, eu gosto de frisar no meu Instagram, que é o trabalho profissional. É diferente de um trabalho que... Aí tem as caixinhas de perguntas, aquelas que saem muita coisa. Do Pix. Também do Pix, né? A pergunta, qual é a diferença de ter um profissional de uma pessoa que não é profissional? E o básico é a integridade do vidro, não arranhar, não danificar, porque o vidro é muito sensível, né? Então, aproveitei a oportunidade e os seguidores que acompanham o nosso Instagram, acompanham vocês também, viram que não é tão simples quanto parece. Existe toda a expertise, como foi falado, por trás daquilo, até chegar no resultado esperado. Exatamente. Legal. E Lucas? Vamos lá, Lucas. Fala pra mim como foi pra você. Foi bom, assim, achei legal. Na hora eu fiquei bem nervoso. Mas agora já tá tranquilo, né? Sim. Se eu te chamar de novo aqui, só você, tu vem? Não sei, vou Não pensar. Vem, né? Vem. Fala pra prof lá. Olha, não posso. Compromisso importantíssimo. Então, Convite irrecusável. não tem como não recusar. Fiquei sabendo que hoje você pediu licença na escola, é isso mesmo? Foi. Eu tava falando aqui pro teu pai, eu tenho certeza que não existe uma criança de 10 anos que tenha pedido licença da escola pra vir no podcast. Eu tenho que agradecer a professora. Eu ia agradecer pra ela. Manda um beijo aí pra ela. Por ter deixado eu vir aqui. Um coraçãozinho pra ela. O nome dela é Gisele, lá no 5º ano. Eu gosto muito dela. Manda pra lá. Ah lá, manda lá pra Pra ela. lá. Muito obrigado, prof, por ter deixado eu vir aqui. E vai ser bem legal. Depois coloca a música de fundo, produção, pra dar aquele... Brincadeira, mas você gostou então? Sim. Gostou da experiência? Gostei, é muito bom. Você tem cara de que vai ficar famoso, sabia? Olha a roupa dele, olha o naipe dele, né? Vai ficar famoso, cara. Será? Você tem jeito? Tem? Aham. Já é, quando eu já chego no Já é. estabelecimento,
Na hora do orçamento, o cliente já pergunta, cadê o guri, Lucas? Né? Cadê o guri? Sem Lucas você não entra aqui. Aí olha, é mais complexo eu trazer ele, mas a maioria dos clientes já conhece ele no percurso que eu faço, porque faz parte da empresa também, né? Com certeza, né? Faz parte da empresa. E ele vai herdar a empresa também. Daqui a pouco, ele futuramente já vai vir pro podcast sozinho, sabe? Lucas, vai lá. Ele tava falando isso aí uns dias desses. Muito bom. É contigo? É contigo, é parte da execução. Maravilhoso. É sobre isso. Eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho profunda, digamos assim. Possivelmente você já deve ter refletido sobre isso. Muita gente fala sobre aproveitar as oportunidades, né? Mas outros acreditam que as oportunidades é a gente quem faz. O que você acha? A oportunidade. Eu acredito nas duas opções. Mas a gente tem que estar atento para aproveitar tanto a que aparece, inclusive eu estou aproveitando. Eu estou aqui, eu estou aproveitando a oportunidade. E às vezes também você tem que ir atrás, tem que correr atrás da oportunidade. Por quê? Depois que passa, a gente vai se arrepender, né? Por que eu não? Vamos supor, se eu não tivesse vindo o primeiro podcast. Deu uma repercussão para o meu trabalho, deu uma repercussão para a empresa, deu uma repercussão para mim como pessoa também. Eu não ia ter essa experiência que eu tive. Então a oportunidade estava lá, cabe a gente aproveitar. Então é tanto que eu trabalhei para mais gente soubesse. Inclusive, a razão de eu estar aqui, porque eu aproveitei a oportunidade. Então, teve aquela campanha no Instagram, né, de que tivesse mais visualizações, retornaria. E eu queria muito voltar aqui. Então, eu trabalhei para isso. Eu e o Lucas estavam lá forte justamente para correr atrás da oportunidade. Estou aqui de novo. E nós pretendemos vir sempre que precisar e que tiver qualquer coisa que for possível para nós voltarmos aqui. Iremos também aproveitar a oportunidade e correr atrás da oportunidade. Anotou isso, Lu? Tá anotado, hein? Pode deixar, promessa. Tá registrado. Promessa. Então, Legal. como empreendedor, existe no decorrer do processo muitas coisas que vai desanimar. Às vezes você está tão focado numa situação que a outra oportunidade tem até o ditado popular. Às vezes uma porta se fecha, né? Mas abre 2 ou 3. Abre um janelão. Tá ali. As oportunidades estão aí para ser aproveitadas. E eu, na minha empresa, foi o quê? Vi muito vidro em Joinville e a oportunidade de limpar os vidros. Então, é a parte que eu corri atrás da oportunidade também. Não é só ficar olhando, senhor, manda. Eu tenho que correr atrás. Tem que correr atrás. E estar preparado para quando a oportunidade chegar, você agarrar com unhas e dentes. Porque depois que ela passar, só vai ficar a tristeza, o arrependimento, a lamentação. Por que eu não aproveitei? Por que eu não fui naquele podcast? Por que eu não assisti? Outra coisa que eu falei antes de começar aqui, eu acompanho vocês, pode ter certeza, tudo, porque é um conteúdo muito importante para você que é empreendedor. Se você precisa, está começando, está no meio, ou talvez conseguiu também seu objetivo lá, que está bem confortável, mas é o que? É muita coisa que, principalmente para quem está começando, se não está passando, vai passar. E eu, questão das finanças, né, que é a tua especialidade, eu acompanho mesmo e anoto. Sim, a gente troca um papo no Instagram, verdade. Eu anoto, eu tenho um controle financeiro em relação da empresa, o que entra. Questão também que você fala sobre separar a pessoa física da pessoa jurídica e tudo isso aí, às vezes, para quem já passou dessa fase, pode parecer besteira. Mas para quem está dentro da situação, é a coisa mais normal que acontece, você se confundir. E onde é que eu aprendi? Vocês aqui também. Em relação aos conteúdos de pessoas jurídicas também, né? Que você vai precisar mais na frente a empresa cresce, precisa de um funcionário. Se eu vou contratar CNPJ, se eu vou contratar funcionário mesmo normal, então teve dúvidas tiradas aqui. Então a oportunidade está aí. Aí às vezes você não cresce, às vezes você não sobe de patamar porque quanto é que a sua internet já está paga. O YouTube está lá para você assistir. Tem até episódio no Spotify, que muitos eu estou trabalhando ali limpando o vídeo, escutando no Spotify ali limpando o vídeo. Inclusive está faltando o meu também lá no Spotify, né? Mas eu trabalho lá ouvindo e pegando aquele contexto, porque alguma coisa vai servir para o meu empreendimento. Sim. Alguma coisa vai ser útil. Então você que está assistindo, você que está vendo a primeira vez, acompanhe, já segue lá, curte no Spotify que tem uns episódios, no YouTube também, no Instagram, e acompanhe que você só tem a ganhar. É praticamente conteúdo de faculdade aqui. E acompanhe as meninas também, porque também no Instagram pessoal delas também fala muita coisa do dia a dia, tanto na área jurídica como na área financeira, que é o que a empresa precisa ali. Exatamente.
Você está me falando sobre a oportunidade de aprender também, Exatamente. né? Como professor, eu vejo muito isso. De fato, a gente entrega um conteúdo gratuito, com o intuito de ajudar o empreendedor, né? E dar voz e palco para vocês. Exatamente. Porque a gente entende que existe essa possibilidade e existe essa necessidade. Eu sempre falo que a oportunidade, ela bate na sua porta, mas você realmente só vai aproveitar se você estiver pronto. Com certeza. Né? Nós conversamos sobre isso também no outro podcast. Porque a gente precisa se preparar para algo que a gente não sabe se vem e não sabe quando vem. Mas quando vier, a gente já vai estar bem para isso, Exatamente. vai estar preparado para isso, né? Para aproveitar essa oportunidade. Com certeza. Então, não deixar isso sair, não deixar isso fugir de você. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava começando a dar palestras, eu tinha muito medo. Cada convite que me davam, palestrar, eu tinha muito medo, eu tremia na base. Mas por quê? Porque eu não tinha ainda muita experiência e vivência, né, com o microfone falando em público, né, ensinando. Aí me veio a oportunidade de dar aula. Eu fiquei com medo de novo, mas ali eu vi o quê? Poxa, é uma oportunidade que eu tenho de aprender sobre oratória, aprender a lidar com o público, a ensinar, passar conhecimento, ter uma vivência diária para não temer mais, né, dar palestras, enfim, eventos. Na verdade, eu continuo com medo, né? Mas eu acho que o medo, ele faz parte. Você não acha? Com certeza. O medo faz parte. O medo, da primeira vez que eu estive aqui, uma coisa é tu tá planejado, uma coisa é na hora de acontecer. Mas o que? Se eu não quebrar a barreira, hoje, eu acredito, no meu trabalho, assim, eu analisando como um todo, antes, o maior meio de comunicação era a televisão. Para você conseguir altos resultados, você tem que ter uma propaganda, tipo, no horário nobre da TV. Uhum. E hoje a internet chegou para isso, para dar um pouco de oportunidade para todos, né? Para todos. Então, qual é um empreendimento que não quer ser visto? Uhum. O medo estava do meu lado. Ixi, eu vou lá o quê? Vocês colocaram o Lucas, assim, não estava nos planos. O Lucas veio, falou. Também ele ficou nervoso, mas chegou e conseguindo administrar. Para nós hoje está mais tranquilo, porque já passamos por essa experiência. Mas o medo faz parte. Mas se não, fica igual a todos. E nós temos que mostrar, no geral, como pessoa, como empresa, que somos diferentes. Porque senão fica todo mundo uma cópia do outro, né? E sem diferença não tem a opção de escolha também. Eu acredito nessa parte aí. Perfeito. Tu sabe que eu acho que o medo, ele é necessário? Com certeza. Ele é importante. Eu digo isso porque quando a gente confia muito na gente, no nosso eu, né? Eu dou conta. A gente pode se frustrar, porque não é sempre que a gente vai dar conta, Com certeza. né? Então, quando a gente tem medo de fazer alguma coisa, é entender que, poxa, eu sou um ser humano, né? Eu sou pequeno, eu sou falho. Com certeza. Dependo de outro, dependo de Deus, dependo de pessoas, eu não consigo nada sozinho. E isso é muito importante. Eu sempre falo sobre olhar a sua própria pequenez, né? Com certeza. Entender que você é pequeno, você é limitado, mas que o pouco que você pode fazer é muito para outra pessoa, né? Às vezes passa despercebido para nós. Coisas que para nós parece ser simples. Para ti, falar sobre finanças deve ser a coisa mais fácil do mundo. Falar. Uhum. Mas eu creio que você não sabe do impacto. Alguns você consegue visualizar o impacto quando você vai da consultoria acompanhar, né? Uhum. Ali o impacto que faz o retorno que você vê no final, aquilo que o teu cliente conseguiu cortar um gastinho ali, tudo enquanto, e conseguir seus objetivos, né? Que tudo é em busca de um objetivo. Uhum. Mas até para se abrir com a pessoa, às vezes a pessoa tem medo, tem timidez, não vou falar para ela nas minhas finanças, tudo isso. Uhum. Mas se você ficar naquele mundinho também, que tá tudo bom, se iludindo, que é aquelas pessoas que se iludem, tá tudo bem, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de uma orientação. Se auto-sabota, né? Se auto-sabota. E aí não chega a lugar nenhum, independente do tamanho que a pessoa é da empresa, como pessoa também, independente, da idade também. Tem gente que já tem uma idade, assim, que já tem experiência, mas acha que não precisa mais aprender. Uhum. E na rotina que o mundo tá, a cabeça, por exemplo, por que eu trago o Lucas, levo o Lucas sempre onde eu vou? Porque ele vai se identificar depois com as próximas gerações, é ele que vai se identificar depois. Exatamente. Ele que sabe a linguagem que vai ser usada. Ninguém sabe daqui eu creio que a internet ainda vai durar bastante ainda em relação, mas é uma mente nova também que vai aprendendo e vai já perdendo o medo. Se for, vai crescendo, outras oportunidades vão aparecendo, ele já não vai ter aquele medo. Não vou. Já treino ele já para se expor em relação a não ter o medo. O medo
Assim, o medo vai ter, mas quebrar aquilo se preparando. Quebrar a barreira do medo com a preparação. Exatamente. Eu digo que o mundo é dos caras de pau. Exatamente. Se a gente não for cara de pau, a gente não vai pra lugar nenhum. Exatamente. É agir através do medo, né? Apesar do medo. Então, tô com medo, eu vou com medo mesmo. E nós temos algo comum que é a música, né? Então, em relação à música, às vezes, você sabe até tocar. Mas quando você torna pro público, aí tinha um professor que me dizia, o músico realmente tem que ser uma pessoa sem vergonha. No caso, não pode ter vergonha, não pode ter medo. Porque senão ele vai ser só um músico de quarto, né? De banheiro, né? Não vai ser aquela pessoa que vai levar o seu talento e induzir pessoas a também a praticar o que sabe. Exatamente. É o medo também de se auto-sabotar, achar que é menor do que o outro. A gente tava comentando aqui, né, sobre o medo de colocar uma música no Instagram, porque tem muita gente boa. Exatamente. Mas tem sol pra todo mundo, Com né, certeza. gente? O sol nasce pra todos, isso é fato. Exatamente, de fato. É, o sol nasce... Falei a coisa errada. O sol nasce pra Não tem o sol pra todo mundo. O sol nasce pra todos. Tem um sol pra cada um. Sol pra cada um é lá no Piauí, que é muito quente. Eu costumo dizer quando tá naquela rachando meio-dia, eita, é um sol pra cada habitante. Aí aquele calor que dá pra fritar até o ovo no asfalto, né? Mas, Faz sentido, faz sentido. E falando sobre oportunidades, como é que você faz essa escolha assim? Poxa, chegou uma oportunidade pra você, bateu lá na tua porta. Como é que você escolhe se é uma oportunidade boa pro teu negócio, que vai fazer o negócio, né, crescer, evoluir, e quando você olha como uma oportunidade assim, não estou preparado ainda. Como é que você tem essa consciência e faz essa escolha? tá acontecendo nas últimas semanas. Chegou a oportunidade de eu orçar estruturas que eu só não consigo. Eu tenho que me controlar para não agir pela emoção. Eu tenho que agir pela razão. E eu sou bem sincero com meus clientes, um cliente que eu mandei mensagem, ó, no momento, eu quero lhe atender, será um retorno muito grande de visualização, de vídeo, essas coisas, para mim. Mas o que é? Eu peço uma paciência sua para mim me organizar, para me preparar para poder lhe receber. E graças a Deus, só tenho graças aos meus clientes, eu aguardo o tempo que for preciso. Eles disseram isso, mas por quê? Porque partiu da minha sinceridade da minha parte. Eu não posso, desde o começo. Desde o começo, quando eu comecei, eu tinha na minha cabeça, eu não posso me empolgar. Eu não posso querer só pensar agora. A gente tem que pensar 2, 3 passos à frente. Porque tem coisas que você acha que vai ser pelo seu bem, né? Pegar uma estrutura de 3 mil metros quadrados, por exemplo, falando aqui para ter noção de metragem, né? E de repente, para mim, qual é a empresa que não queria? Mas será que eu vou dar conta? Então eu tenho que me policiar. Se realmente vai... Porque você pegar um serviço, no meu caso, e não executar no padrão que eu entrego, para mim vai ser bom de início. Mas depois vai gerar uma dor de cabeça. Porque se o cliente me chamou, é porque ele sabe que eu tenho um padrão de atendimento. Sabe ele já sabe o que espera. E se eu baixar isso em relação ao atendimento, por algum fator ali que venha, que vai precisar, no caso, o serviço que precisa de 3 ou 4, 5 pessoas, e eu só não vou dar conta. Então, eu tenho que ponderar muito nas minhas escolhas. Para poder que o fracasso ele não é da noite pro dia, é um passo errado, aí você dá outra sequência de passo errado, você no popular se embarrera, começa a fazer sequência de coisas erradas e no final dá aquela bola de neve, né? Então, como você falou, eu tenho que pensar muito bem em cada passo que eu estou dando, porque nem tudo, nem no outro podcast eu falei, não é quantidade, é qualidade. Qual a qualidade da minha parte que eu estou entregando para os meus clientes? Eu não pretendo ficar mostrando no Instagram ali 100, 200. Tem clientes aí que eu atendo que nunca nem foi pro Instagram ali na correria, não dá. Mas eu atendo no mesmo padrão daqueles que estão lá e sabem, tem aquela confiança. Excelente. Dizem que o melhor marketing é de boca a boca, exatamente, né? A gente tem aí a Nanda de marketing, ela fala isso pra gente. Ela fala, né, Lu? Ela fala, então não tô falando besteira. É sobre isso. E assim, sobre essa questão de entender, né, que quando é hora de aceitar, aproveitar ou não, já aconteceu contigo? Tu aproveitar uma oportunidade que não foi boa? Ou que você não estava preparado? Em relação da empresa... Empresa, pessoal... Pessoal, sim. Às vezes uma proposta de emprego, né? Aí você tá num lugar, aconteceu comigo, eu tava num lugar top de trabalhar. Não tinha o que reclamar.
Aí apareceu uma oportunidade. Aos meus olhos, seria a solução dos meus problemas. Mas aos poucos eu fui vendo que foi uma escolha muitíssimo errada, daquela que você olhar para trás, rapaz, se arrependimento matasse, eu teria morrido. Mas é dessa forma. Mas acontece, e a gente tem que estar preparado para que pode ser que a gente não vai acertar 100%. A gente vai errar em algum momento. E tem que estar preparado, porque a partir do momento que você escolhe tomar uma decisão, você também escolhe assumir o risco, porque não tem nada absoluto em relação à escolha, né? Você acorda se levantar de manhã ou ficar deitado. Você escolhe a alimentação saudável ou comer aquelas coisas que lhe faz. Ali o livre-arbítrio para você. Agora não adianta também eu chorar, porque eu escolhi, eu achei que era bom e deu errado, aí eu vou ficar me vitimizando? Não. Levanta, sacode a poeira e dá a volta. Aprende, né? Aprende, serve de lição. Só não pode cometer o mesmo erro de novo. Baixou a guarda, cometeu um erro, volta, recapitula, vê onde foi que errou e segue. E toma cuidado. A vida é uma escola que não dá pra errar duas vezes. Não. Né? Você tem que aprender com o erro que você cometeu. Com certeza. Diferente de uma sala de aula, né? Eu sempre falo para meus alunos, olha, aqui é o lugar de errar. Aqui é o lugar que vocês vão errar, em que vocês vão ser corrigidos. Ninguém vai rir, às vezes ri, né? Mas tá tudo certo, ninguém vai virar chacota, né? Enfim. Mas e Lucas, eu quero saber de ti. Como é que você é na sala de aula? Você aproveita as oportunidades aí? Sim. Se apresentar lá na frente? Ou você é daqueles que fica segurando cartaz, assim? Ele já ensinou, né? Sim. Mentira, sério? Eu acho que umas 3 vezes. Na escola? Não, na escola... uma na escola e umas 2 lá na igreja. Você fez teatro? Quem que você foi no teatro? Na escola foi Jesus. Jura? Logo Jesus. Tô falando, cara, esse menino é diferenciado, cara. Responsabilidade, né? E os outros dois, foi o quê? Eu fui... Um era peça de Dia das Mães. Aí eu era um filho que jogava futebol. Aí eu chegava em casa, aí pedia pra mãe lavar as roupas. Aí a outra... Qual era? A outra eu não lembro. Foram tantas, né? Que tu tá até assim, nossa, essa vida de artista. Já se apresentou show de talentos também. Né? Show de talentos também. Ah, na igreja? Na escola também. Na escola também. Nossa, Eu gente. cantei contigo. Não, seu papai não foi. Não, teve um que eu cantei contigo lá. Não lembro desse. Foi no ano passado. Ano passado. Foi. Tô falando, é muita agenda, né? Muita gente pra Tadinho. lembrar, mas ele às vezes me coloca também nesse... Por isso que eu lembro que ele me colocou nessa também. De cantar Ah, com entendi. ele, de cantar com ele lá. Vocês têm muito isso, né? Tu coloca ele coloca tu e assim vai. Eu até brinco com ele quando eu tenho... pai, tem alguma coisa lá na escola. Entra de novo. Mas Tem não, evento de dia, apresentação lá na escola, no coral. Aí ele sempre... Sempre vai. Mas eu sempre tô lá. Ontem mesmo eu tava lá no evento da escola. Que legal. Mas são memórias, né? Isso é muito, muito importante pra criança, assim. E esse era o propósito, poder acompanhar essa rotina dele, né? O propósito, como eu falei no podcast do trabalho, era esse, pra mim ter tempo de acompanhar esse momento, que daqui a pouco tá grande aí. É, exatamente. Ainda vai seguir a carreira solo dele, Solo e tchau, né? sair viajando por aí. Né, Lucas? Não, vou ficar perto dele. Vai ficar perto do papai. Que bom. Mas legal, eu digo isso porque a gente vê muitas pessoas, né, em sala de aula que tem medo de ir na frente, tem medo de apresentar um trabalho, tem medo de se apresentar. E, infelizmente, eles perdem a oportunidade de aprender nesse lugar que ele é para aprender, né? É para isso. E quando vão lá para a vida, você não tem mais chance, né, de ser corrigido por um professor. Lá você tem que se apresentar e é você e pronto. E às vezes numa entrevista, no meu caso, eu tenho que passar para o cliente hoje numa visita orgânica, né, por exemplo. Na escola tu tem um tempo, o professor te dá uma semana para se preparar, ali tem aquela paciência, às vezes, do jeito que as coisas estão corridas, às vezes eu tenho 30 segundos para conversar com o cliente, para ser objetivo, para convencer a ele que ele precisa. Ou então, para chegar a negociação é muito rápida, um minuto e meio, e aí? Não pode ter um medo. E a parte da venda, no caso também que eu faço a venda, né, do serviço, é errando que se aprende. Às vezes, nas minhas primeiras visitas, eu falava coisa, essa aqui não caiu bem assim em relação, não convenceu. A gente corta, faz adaptação, ou faltou isso, ou faltou aquilo. E hoje, nesse decorrer do processo,
sou bem mais objetivo. E sai todo mundo satisfeito, né? Tanto a mim como o lado do cliente. E às vezes também quando não rola aquele... Raramente acontece, mas às vezes não chega num fator comum, às vezes a minha agenda, às vezes também o cliente também. Mesmo assim fica uma coisa que teve cliente que não fechou agora, mas depois de 3 meses... Ele lembra. Ainda serve aquele orçamento lá e eu, por consideração, só pelo cara tirou aquele tempo, valorizou o tempo dele. Não, eu mantenho o mesmo orçamento e a gente consegue fazer. Por quê? Porque a pessoa, eu consegui o objetivo de pegar aquela atenção daquela pessoa pelo pouco de tempo que ela tinha, não porque ela seja mal educada, não, porque tem toda uma rotina da pessoa. Tem filho, tem a vida pessoal, tem as empresas, tem tudo para resolver. E o pouco tempo que eu tive, consegui ficar marcado, que depois, mesmo naquela hora que não deu certo, mesmo assim, depois veio na mente dele e ele veio atrás. É porque tu convenceu ele. Exatamente. Inclusive, tem fontes que dizem, fontes essas que não são vozes na minha cabeça, são fontes reais, né? Que de fato fizeram a pesquisa, que a pessoa tem 90 segundos para ser convencida por você. Né? Então, é você saber se vender nesses 90 segundos. 2 se viram nos 30, né? Exatamente. Não deu, tem mais um. Vai ali e resolve. Mas a vida é assim. Exatamente. Aí entra a questão da oportunidade. Às vezes, numa fração de segundo, tu tem que escolher o que está ali na tua frente. Aí tu tem que ter uma comunhão muito boa com você, com Deus, para poder ter aquela orientação. Discernimento, né? Discernimento. E tu sabe que quando a gente vai amadurecendo, por exemplo, eu errei aqui, agora eu sei o que eu errei, não vou errar mais nisso, talvez eu erre em outra coisa. E assim vai, porque assim a gente vai se aperfeiçoando. Eu digo que a gente precisa ter orgulho de sentir vergonha do nosso eu do passado. Porque se eu sinto vergonha da Camille palestrando lá na primeira palestra, quer dizer que eu evolui pra caramba. Verdade. Agora, se eu não sentir vergonha e ficar tipo, tá ok, quer dizer que eu não consegui evoluir muito ainda. Então, se você, empreendedor que está assistindo a gente, inclusive, estiver passando por isso, né? Poxa, eu não quero ver como eu fui, como eu era, o que eu fiz, os meus erros que eu cometi, né? Não, sinta orgulho em saber que hoje você não comete mais porque você evoluiu. Né? É um crescimento. Todo mundo quer parar. Por exemplo, uma experiência minha. Tu assistir você, no caso, no podcast. Eu me assisti. Eu tenho, assim, de primeiro momento, lhe dá um medo. Isso, vamos ver. Porque tem coisa que a gente fala que depois não lembra e vai evitar resultado. Mas é parar, ver, analisar e isso vai melhorando. Se a oportunidade vier, eu tiver aqui o terceiro ou quarto ou quinta vez, vai ficar também muito mais fácil. A primeira vez só eu sei o que eu tava tremendo aqui. Não, se eu te contar o que aconteceu comigo nas primeiras... A Lu sabe, eu tive uma crise de pânico. Tive crise de pânico depois de ansiedade. Quase caí dura no chão. Mas é sobre isso. Você não tem mais, né? Tá mais... Não, dá pra ver que você tá mais tranquilo aqui. Não, já acostumei, já acostumei. É que nem você falar, por exemplo, a gente tava conversando, né? Tipo, eu dou aula, dou palestra e tal. Só que quem conhece a minha história sabe que nem sempre foi assim. Na sala de aula, por exemplo, gente, eu caí dura no chão, desmaiei já. Por ter que ir no quadro escrever uma palavra. Entendeu? Então, de timidez mesmo. É superação, né? Sim, eu lembro até hoje da palavra. Era bigode. Fui escrever bigode no quadro e eu desmaiei. De medo de estar na frente de pessoas. Então, jamais que a Camille de... não sei quantos anos atrás. Né? Tipo, não, vai ser professora, vai ser palestrante. Nossa, nunca. Mas tudo é crescimento. Né? Tudo é crescimento. Seguindo o teu raciocínio, não tinha como tu se imaginar estar nesse momento conversando aqui. Né? Não, jamais. Para tantas pessoas assistindo, acho que já consegue chegar no lugar, o pessoal já te reconhece. Alunos, né? Também tá em algum lugar. Cara, eu tenho medo disso, tá? Não fala isso, não. Professora. Não, isso já tem. Eu vou em qualquer canto, uma pessoa vem pra mim, oi, prof, eu nem conheço a criatura. Aí eu finjo costume, né? Não, oi, tudo bem? Lembro de você, mas não lembro nada. Mas é sobre isso, gente. Vida de professor, vida de palestrante, vida de empreendedor. Eu quero te agradecer por estar aqui novamente, por essa oportunidade que eu estou tendo de te entrevistar mais uma vez, você e o Lucas. Porque eu tenho certeza que vocês vão muito, muito longe ainda. E a gente quer aplaudir vocês, tá bom? A gente quer assistir vocês crescendo cada vez mais. Vai ter o desafio hoje, Lucas? Qual que é o desafio? Lança aí. Vai tocar o Joinville na flauta, né? Pronto. Quantas visualizações? 200. Ó, gente, 200 visualizações nesse episódio. Eita! Eita!
Eita! Tá bom, vai. 200 visualizações. Eu e o Lucas cantamos aqui o hino de Joinville. Eu tenho que aprender, inclusive. Tá com vocês agora. Olha pra câmera lá. Vamos lá. Gente, muito obrigada. Obrigada a quem assistiu também. Deixe seus comentários, curtidas, né? Lembra aí do desafio. Nos sigam nas redes sociais e não perca as oportunidades que aparecem para você. Muito obrigada.